pessoal, tudo bem? Eu me chamo Iris e agora eu vou tratar com vocês um pouquinho sobre os impasses para o bom funcionamento da cidadania política aqui no Brasil. Então, primeiramente, para que a gente possa entender melhor o que é que vai ser abordado aqui, eu vou resgatar um pouquinho tanto da fala de Felipe como da fala de Vitória, onde eles falam sobre a construção da cidadania política aqui no nosso país. Então, a gente viu pela fala deles que, desde o começo, a construção da cidadania aqui no Brasil ela foi estruturada de uma maneira falha, como ocorreu, por exemplo, desde a época da colonização aqui no Brasil, que o nosso país se tornou uma colônia de exploração para os portugueses, de modo que tanto os indígenas como os negros eles se tornaram escravos, o que tornava inviável para eles possuir qualquer tipo de direito, fosse esses direitos civis, políticos ou sociais. Então, essa condição da má estruturação da cidadania política, ela foi se estendendo com o passar dos anos, é tanto que, na Primeira República, mesmo com a abolição da escravidão, o livre exercício da cidadania, ele continuou restrito somente à burguesia. E a gente consegue perceber também que essa é uma realidade que se perpetuou, por exemplo, na ditadura militar, em que vários direitos que já tinham sido garantidos aos cidadãos, eles foram suspensos, principalmente quando esses direitos eles se tratavam, por exemplo, aos direitos que eram garantidos à população operária, às mulheres, os estudantes, enfim. Então a gente vai ver aqui isso, que a garantia da efetivação da cidadania política aqui no nosso país, ela não foi elaborada de uma maneira satisfatória, de modo que ao longo dos anos foram com certeza ocorrendo muitos avanços, mas também aconteceram regressões em relação à prática do bom exercício da cidadania. Então é exatamente sobre isso que nós vamos tratar. Eu vou elencar alguns motivos que ainda são problemáticos para que exista esse exercício da cidadania política nos dias atuais. Então, dessa forma, nós vamos abordar vários temas e várias vertentes, por exemplo, como a fragilidade da nossa educação está diretamente ligada à fragilidade da nossa cidadania. Porque a gente tem que ter em vista que se a educação é a educação formadora do pensamento dos cidadãos, ela é uma educação precária, ela é uma educação deficiente, não tem como a cidadania gerada a partir dessa educação não ter também as suas deficiências. Além disso, nós também vamos abordar outras questões, como as questões que tratam dos grupos minoritários, que na maioria das vezes, infelizmente, não possuem o seu espaço no meio político e social garantido ou respeitado. Então, primeiramente, a gente vai falar da falta de aplicabilidade da cidadania na prática. Muitos direitos são garantidos aos cidadãos na nossa Constituição, mas acaba que esses direitos eles não são efetivamente aplicados, gerando assim uma divergência entre a teoria, onde as atitudes políticas e cidadãs elas são vistas como ideais, e a prática na qual essas atitudes elas sendo vivenciadas no dia a dia dos cidadãos, elas acabam por não corresponder à forma como foram idealizadas. E assim, um bom exemplo dos malefícios trazidos por essa situação e que também ainda mostra como ela afeta diretamente a cidadania política no nosso país é o exemplo da dupla patologia. E o que é essa dupla patologia? Eu vou tentar explicar ela de uma forma bem breve e bem básica, porque ela é uma teoria muito fácil de ser entendida. Essa teoria é uma teoria criada pelo professor Boaventura de Souza Santos, em que ele fala basicamente que existe uma dupla patologia no governo democrático. Essa dupla patologia é a dupla patologia da participação e da representação. E como é que ela ocorre? Ela se resume basicamente em que, ao eleger os seus representantes, muitas vezes os cidadãos eles acabam se decepcionando com a postura adotada por esse representante mediante o cargo que foi conquistado. E sendo assim, por não se sentir verdadeiramente representado, esses mesmos cidadãos, eles acreditam que a participação no meio político não é mais necessária. Então, por eles não acreditarem que vão existir representantes que atuem positivamente em benefício da sociedade, eles abandonam a participação ativa no meio político. E, além disso, a gente vê como o individualismo social e os excessos de preconceitos, ou principalmente também os que vão ser citados aqui posteriormente em relação às mulheres e aos negros, a gente vê como eles ocasionam, de uma forma ainda maior, essa não aplicabilidade da cidadania política.
de modo que gera, sim, a uma ampla parcela da sociedade, a uma ampla parcela dos cidadãos brasileiros, uma sensação de descredibilidade na prática do pleno exercício dos seus direitos. Agora aqui a gente vai falar do nosso segundo ponto. E o nosso segundo ponto nós vamos abordar a ausência da integração da cidadania política no âmbito educacional. Tendo em vista aqui que a gente tem que entender que é preciso uma educação política para que exista um exercício livre da cidadania. Quando a gente entende e a gente fala sobre a parte educacional, nós estamos nos referindo basicamente à necessidade de acesso à educação cidadã e política para todos os jovens do Brasil, em todas as suas faces, para que desse modo esses jovens eles possam desde cedo adquirir um conhecimento necessário para efetivar a boa prática da sua cidadania, tendo plena consciência, por exemplo, dos seus direitos, dos seus deveres, como seus direitos foram adquiridos, as lutas que existiram para esses direitos serem conquistados, além de entender qual o seu papel para manter a garantia desses direitos, qual o seu papel como cidadão brasileiro. Dessa forma, a gente vê que a presença da cidadania política no âmbito da educação nada mais seria do que um ensinamento sobre políticas públicas, tendo como exemplo situações cotidianas, como, por exemplo, a necessidade do acesso à educação, a uma segurança e a uma saúde de qualidade a todos os cidadãos brasileiros. O que acaba ocasionando a ideia que foi citada anteriormente, de que quando a educação é fragilizada, a cidadania política também vem a ser. E assim, quando a gente se pergunta o que na prática é uma educação cidadã, nós entendemos aqui que falar de uma educação cidadã, falar de uma educação política, ela tem um sentido de encaminhar os jovens alunos a entender o básico do meio político, tanto do meio político atual, quanto do meio político histórico. Aqui a gente não está falando do exercício de trabalhar com, por exemplo, ideologias partidárias, como diversas vezes a cidadania política é enxergada. E agora, a gente vai falar do nosso terceiro ponto, que é o âmbito das limitações da representação, tratando primordialmente das problemáticas em relação à representação feminina nos dias atuais, muito relacionadas a uma questão de gênero. Por exemplo, como foi citado anteriormente no começo da nossa apresentação, em relação à garantia do voto feminino. Essa garantia, esse voto, ele só foi permitido no governo de Getúlio Vargas, em 1932. E mesmo assim, ele ainda não foi garantido efetivamente e nem se igualou ao voto dos homens, já que ele não era obrigatório. A garantia da obrigatoriedade do voto, essa que foi dada em 1932, ela só abarcava as mulheres que tinham algum trabalho, o que acabava sendo a minoria, porque, por exemplo, as mulheres casadas, elas não podiam exercer esse direito, já que os homens eram considerados os chefes de família, e os homens eram que saíam de casa para trabalhar, para garantir o sustento familiar, enquanto as mulheres basicamente tinham o dever de ficar em casa, cuidando tanto dos afazeres domésticos como dos filhos. E além disso, além de não possuírem o pleno direito ao voto, essa parcela feminina da sociedade também não possuía o direito de se candidatar a cargos políticos. Então, desse modo, a gente vê que essas regras que foram definidas culturalmente, elas foram deliberadamente construídas para preservar a autoridade masculina em relação à figura da mulher, gerando assim uma desigualdade de gênero, tanto política como social. E aí, nos dias atuais, mesmo tendo seu direito ao voto garantido, seu direito às candidaturas políticas garantido, as mulheres elas ainda passam por uma crise na representação muito grande. E a gente pode ver como reflexo dessa situação a baixa taxa de inclusão feminina nas esferas políticas governamentais. Embora as mulheres atualmente representem mais de 52% da população votante, a gente vê como essa realidade ela não tem prosperado da mesma forma na ocupação dos cargos políticos. De forma que, por exemplo, só 15% do parlamento brasileiro tem os seus cargos ocupados por mulheres. Aqui no Brasil, no plenário do Senado, só veio ter banheiro feminino em 2016, depois de 55 anos da sua inauguração. Além dessa problemática relacionada à ausência de uma representação das mulheres no meio político e social, a gente também conta com esse mesmo problema em relação à população negra. Porque por ser portador de um racismo decorrente da exploração errônea dos negros pelos colonizadores,
o Brasil ainda possui nos dias atuais uma grande defasagem em relação à representação da população negra, tanto no meio político quanto no meio social, para que essa população ela fique em uma posição subalterna perante a sociedade. Por ter sido o último país da América Latina inteira a abolir a escravidão, o Brasil ele ainda possui muitos resquícios sociais na forma como a população negra é vista, o que acaba remetendo à forma como eles eram vistos, por exemplo, no período colonial, no período imperial, que por razão da sua condição, tanto social como jurídica, de escravos, eles não exerciam nenhuma atividade no meio político. Para evidenciar melhor esses fatos, a gente vê como a ausência da representação da população negra hoje é causadora de diversas outras problemáticas ligadas a essa parcela da população. Por exemplo, a gente vê como a ocorrência de um maior número de mortes aqui na sociedade brasileira está muito ligada à população negra em relação à população branca. Assim também como o fato de que o índice da pobreza atinge majoritariamente os negros no Brasil em relação aos brancos. E de modo que a gente pode perceber que, da mesma forma como ocorre no âmbito da representação feminina, a ausência de representação dos negros ela está diretamente relacionada a um estagnamento ou, além do mais, a uma piora em relação às dificuldades políticas e sociais sofridas por esses indivíduos ao longo dos anos. O que nos leva a chegar à conclusão de que existe uma necessidade de buscar cada dia mais meios de solucionar esses impasses que dificultam tanto o melhor desenvolvimento da nossa cidadania. E assim, a única certeza que a gente pode ter até aqui em relação ao que já foi tratado e também considerando o que ainda vai ser abordado posteriormente no nosso seminário, a gente só chega à conclusão de que a educação sempre vai ser a nossa melhor solução.